Eu separei aqui pra gente hoje 4 formas da gente incluir uma nuvem de palavras dentro das nossas apresentações. No caso aqui eu vou usar o PowerPoint para fazer isso e algumas outras aplicaçõezinhas também, para que vocês fiquem conhecendo aí todas as opções que a gente tem para incluir, para criar nuvens de palavras para as nossas apresentações. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema de hoje é como criar nuvens de palavras para as nossas apresentações. Como aproveitar bem esse recurso, tão interessante que são as nuvens de palavras para deixar as suas apresentações ainda mais impactantes e criativas, tá certo? Mas, claro, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, já aproveita e deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e, claro, ativa o sininho para receber sempre as notificações de quando tiver saindo episódios novos aqui de Segredos.ppt, quando tiver as nossas lives aqui de gravação desses programas, para você poder participar também ao vivo comigo aqui de todo esse conteúdo, participar aqui, mandar suas dúvidas, interagir comigo aqui no chat também, tá certo? Claro, também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. É só procurar lá por Wagner Rodeiro que você vai me achar facinho lá, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos entrar então no nosso tema de hoje, que é sobre essa questão das nuvens de palavras, tá? Como utilizar as nuvens, como criar nuvens de palavras nas nossas apresentações. Primeiro vamos lembrar um pouquinho aqui o que são nuvens de palavras, Esse termo nuvem de palavras vem, na verdade, de uma construção, digamos assim, estética, de várias palavras unidas, tá? Que acabam formando, às vezes, uma espécie de figura. Pode se formar uma figura, ou então pode simplesmente ter uma junção de tamanhos diferentes de palavras, de significados que são juntados num formato em que você tem várias palavras que se unem e acabam fazendo uma forma, meio que uma nuvem mesmo de palavras para ajudar você a ter, digamos assim, uma noção de alguns conceitos, tá? As nuvens de palavras, elas servem essencialmente para isso, para que você tenha essa demonstração, às vezes, de várias definições, várias palavras que servem para uma única definição, melhor dizendo assim, Por exemplo, se você quer ver várias definições sobre, sobre amor, sobre carinho, sobre estudo, você pode usar várias palavras que são em volta, daquele significado, daquela definição, para construir a tua nuvem de palavras, tá certo? Bom, e normalmente, como ela é essa, digamos, junção de significados de um mesmo conceito, as nuvens de palavras, elas, em via de regra, são usadas, para apresentar um conceito ou para trazer rapidamente um conceito à visão de quem está ali participando da apresentação, A diferença de você utilizar uma nuvem de palavras e de você simplesmente entrar direto num conceito, como tradicionalmente se faz, por exemplo, você vai lá e faz um slide com um conceito, um textão de um conceito, e aí você apresenta isso para aquele teu público que você está, principalmente em aula, O professor vem lá e traz um conceito. Vamos falar do conceito sobre as leis, sobre a teoria de Pitágoras, o conceito das teorias na matemática, por exemplo. Você tem lá um conceito todo escrito. E a nuvem de palavras, ela pode meio que substituir isso. Você traz ali vários significados, e vai explicando para as pessoas que estão te assistindo o que realmente significa aquele conceito em si, Você pode se utilizar dessa construção visual da nuvem de palavras para introduzir esse conceito, tá? E por que uma nuvem de palavras, ela pode ser uma forma de você, pode ser uma oportunidade, na verdade, de você se destacar, na sua apresentação, de você ir diferente. Exatamente nesse exemplo que eu coloquei do conceito, a forma tradicional de se trabalhar um conceito é você ir lá e fazer aquele slide, para quem a gente abomina aqui em Segredos.ppt, mas a gente sempre tem que falar dele, o slide textão, em que você tem que ter lá, as pessoas acham que tem que escrever como se estivessem escrevendo uma monografia, nas slides você tem lá aquele monte de texto.
normalmente se usa o conceito, né? Se traz aquele conceito todo grande, principalmente em aula, você chega lá e lê com as pessoas aquilo junto. E aí quando você te utiliza da nuvem de palavras para meio que trazer esse conceito através daquelas palavras que formam uma imagem, digamos assim, para quem tá assistindo, para quem tá vendo, você meio que trabalha mais com o visual, né? Você traz uma outra percepção, uma outra sensação para quem tá te assistindo, e aí você sim vai explicar o conceito utilizando-se, por exemplo, né? Se você a ideia é essa, de uma certa forma, você utilizando aquelas palavras que estão ali dispostas, né? Você vai trazer o conceito, você pode construir uma nuvem de palavras das mais variadas formas, né? Com sinônimos, com antônimos, com pedaços da definição, aquilo que é mais importante, tá? E o maior benefício é exatamente esse, né? Você consegue sair desse tradicional explicação de conceito, né? De ideias, com uma nuvem de palavras que pode, né? Ajudar, né? As pessoas vão olhar e vão procurar as palavras, né? Claro que a gente sempre tem que fazer o parênteses aqui, né? Fazer a ressalva de que uma nuvem de palavras não pode ser o textão também, tá? Ela é construída com palavras, claro, selecionadas. A gente sempre fala aqui que é importante que você trabalhe com palavras-chave na tua apresentação, e a mesma coisa vai ser feita com o conceito, né? Na hora de apresentar um conceito, você pode se utilizar da nuvem de palavras aí para trazer pedaços, né, de entendimento que podem ajudar a construir aquele conceito, tá bom? E talvez assim, é interessante a gente falar qual é o melhor momento durante uma apresentação para que você traga essa nuvem de palavras, né? Para que você coloque realmente uma nuvem de palavras na tua apresentação. Será que é melhor vir no meio, no fim, no começo, né? Onde que eu posso colocar? Não existe uma regra para isso, tá? Não existe uma definição estabelecida em pedra onde que você tem que colocar a sua nuvem de palavras na sua apresentação. Eu acredito que depende do que você vai fazer com esse elemento dentro da apresentação, tá? Primeira coisa, se você for apresentar um conceito, né, ele pode se vir em qualquer um dos momentos, mas normalmente, em qualquer uma das etapas da apresentação, mas normalmente isso vai vir no início, né? Você pode usar como introdução da tua fala a conceituação de algo, né, para que seja, né, positivo ou negativamente aí para o seu público, para que ele possa entender melhor aquele conceito inicial, e aí você vai desenvolvendo a ideia. Você pode então trabalhar com a nuvem de palavras ali no início. Se a nuvem de palavras ela não for exatamente usada para conceito, tá? E aí a gente falou aqui muito sobre você utilizar a nuvem de palavras como conceito, mas você também pode utilizá-la como um elemento gráfico em si, como uma parte do layout, às vezes, para trazer exatamente conceito, né? Em vez de você ficar explicando muito conceitos, você pode trazer como uma forma que compõe o layout, né? Que tá também significado, mas não diretamente com aquilo que o slide quer traduzir, né? Ele pode ser um elemento do layout do slide, tá? E aí ele pode estar no meio, no fim, né, do slide, não, se ele é um elemento, digamos assim, meio que decorativo, que compõe a mensagem, não no sentido decorativo de não ter significado, tá? Mas no sentido de ele compor um layout, compor um design daquele slide. Então ele pode vir onde ele for mais apropriado. Então não existe aí uma regra específica onde você... Claro que cabe aqui a lei do bom senso. Você vai avaliar onde é que melhor dentro do teu roteiro, dentro da sequência de ideias que você vai trabalhar na tua apresentação, onde que você pode utilizar melhor esta nuvem de palavras, onde ela vai ser mais efetiva para traduzir a tua mensagem. Algumas coisinhas que a gente tem que destacar antes de começar a criar uma nuvem de palavras dentro das nossas apresentações. Primeiro, como eu já disse, já dei um pouquinho desse conceito antes, mas vou reforçar, é muito importante que você selecione as palavras antes de fazer uma nuvem de palavras, né? Que você busque as palavras-chave para que aquele conceito possa ser exibido, né? Para que aquela imagem construída através de palavras, né? Que na verdade a nuvem de palavras é isso, é uma imagem construída com palavras de uma certa forma, tá? Que traduz um conceito, que ela tenha significado. Então, para isso, você tem que traduzir, claro, você tem que juntar essas palavras, né? Acumular essas palavras para poder construir esta imagem, quantas palavras você achar necessário, tá certo? Claro que assim, nem sempre, e a gente vai falar aqui uma das formas que a gente vai falar aqui sobre como construir nuvens de palavras nas suas apresentações, podem ser uma forma de interação também, tá? As nuvens de palavras, elas podem ser utilizadas para que você, como uma forma de interação com o público. A gente vai falar daqui a pouco, utilizando
utilizando uma outra aplicação junto com a tua apresentação, você pode, né, fazer com que as pessoas que estão na plateia, né, no público, principalmente se for numa palestra grande, que você tem um público que vai interagir, né, você precisa de uma forma de interação com o teu público, você pode se utilizar dessa forma que às vezes as pessoas mandam palavras por mensagem, pelo aplicativo, da aplicação que a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí você vai poder construir essa nuvem de palavras junto. Nesse caso, aí você realmente não precisa ter digamos assim, uma base de palavras já pré-construída para você fazer ali a tua nuvem de palavras, tá certo? Porque nesse caso, no específico, você vai construir essa base junto com o teu público. Mas é um caso específico. Normalmente, quando você vai pensar em construir esse layout, você já tem que ter uma ideia de que palavras que vão construir, até porque a graça da nuvem de palavras é exatamente os pesos que você dá para as palavras dentro dessa construção. Tem-se uma tendência de que quanto maior o tamanho da palavra, né, mais vezes, digamos assim, ou maior é o significado dentro daquela nuvem, tá? E essa regra também é seguida lá pela nossa aplicação que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então você tem essas duas formas. Se você for construir, digamos assim, solo, essa nuvem de palavras, é preciso que você pesquise antes, né? Até para que facilite o teu trabalho aí na hora de construir. Se não, se você for utilizar de uma aplicação, como a gente vai colocar daqui a pouco, você pode construir junto com a tua plateia essa nuvem, tá? E aí o software vai poder fazer com você junto essa criação, tá certo? Eu separei aqui pra gente hoje 4 formas da gente fazer, né, incluir uma nuvem de palavras dentro das nossas apresentações. Então eu vou migrar agora, no caso aqui eu vou usar o PowerPoint para fazer isso, tá? E algumas outras aplicaçõezinhas também, para que vocês fiquem conhecendo aí todas as opções que a gente tem para falar sobre, para incluir, para criar nuvens de palavras para as nossas apresentações. E aí eu vou começar com uma que é direto no PowerPoint, então agora a gente vai migrar para minha tela aqui do PowerPoint, tá certo? Vamos lá. Então vamos explicar qual é a primeira forma que você pode criar uma nuvem de palavras aqui dentro do próprio PowerPoint, tá? Digamos de uma forma automatizada. Claro que a primeira forma que você pode criar uma nuvem de palavras, tá? Se a gente for assim bem direto, você pode ir do jeito tradicional, né? Você pode vir aqui, clicar aqui no menu de formas, criar uma caixa de texto e inserindo as palavras, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui, a gente escreve marketing. Opa, vamos escrever direito. Marketing. E aí eu deixo aqui separado, vou apertar o Ctrl aqui e aí trago mais, sei lá, vamos fazer uma junção aqui só para a gente ter uma ideia. Publicidade. Comunicação. Estou juntando aqui algumas palavras só para a gente ter uma ideia. E aí, assim, você poderia, vai trocando aqui, vamos escolher uma fonte aqui, pode ser até o Arial, só para a gente iria aqui aumentando. Poderia construir à mão também, tá? Se você tiver bastante inspirado, você pode vir aqui, fazer aqui a sua construção. Estou só exemplificando, ó. Posso girar a palavra publicidade, ou até segurar o Shift aqui. Isso. Vou trocar também para o Arial, um Arial mais claro. Olha assim, ó. E aí você vai construindo a tua própria, né, a sua nuvem de palavras aqui, ó. Vou girar esse aqui para o outro lado, por exemplo, também segurando o Shift aqui, ó. Pronto, ó. Já é uma nuvem, uma pré-nuvem de palavras, assim, que você poderia... E aí você pode brincar, você pode fazer isso aqui manualmente, tá? Você vai, faz alteração, vou mudar aqui, vamos mudar uma cor só para a gente chamar a atenção, ó. E aí ficar aqui... Claro que esse é um processo, digamos assim, mais artesanal, se você tiver com tempo, é bem interessante para até você conhecer como que as possibilidades que a ferramenta tem, tá? Tanto digamos assim, na construção das palavras e tudo, né? Então você tem aqui, vou até mudar isso aqui, vamos colocar uma fonte assim, sei lá, mais diferente aqui, só para que, na verdade, a nuvem de palavras você não precisa necessariamente trabalhar sempre com o mesmo tipo, né? Então você pode fazer aqui diferenciações. Essa é uma forma, tá? Rapidamente aqui para você criar uma nuvem de palavras manual. Mas existem formas, digamos assim, mais ágeis, mais automatizadas de você criar a tua nuvem de palavras, e aí agora eu vou entrar nessas formas, tá? A primeira foi essa aqui, que você pode construir assim, à vontade, pode mudar, vou até só duplicar aqui, ó, né? Você vai clicando, vai mudando,
o jeito, né? Vou mudar aqui, opa, vamos diminuir, a gente põe uma coisa assim, muda a cor, e não sei o que, e vai construindo, tá? Essa é uma forma, digamos, artesanal. A nossa primeira forma, digamos, automatizada de você construir uma nuvem de palavras para a tua apresentação, tá? É a gente se utilizar de um suplemento aqui no PowerPoint. Tá? O que são os suplementos? Né? Os suplementos são meio que... A gente pode chamar de plugins, mas a palavra em inglês é o add-ins, né? Os adicionais, digamos assim. São pequenos suplementos mesmo. Acho que a tradução é meio esquisita, mas ela cabe aqui. Elas que complementam certas funções que o PowerPoint não traz, tá? São coisas que o PowerPoint não traz nativamente, que outras empresas desenvolveram, né? Fizeram aí esses pequenos suplementos para que você possa utilizar na tua apresentação, na hora de construir os teus slides, tá certo? E aí, como é que a gente pode inserir esse suplemento para que você possa criar a tua nuvem de palavras? Eu já falei desse plugin aqui, né? Para quem já assistiu o nosso outro segredos.ppt, em que eu falo dos 5 suplementos que eu indico gratuitos para você utilizar, né? Para você usar aqui no PowerPoint, eu já falei um pouquinho desse suplemento, mas agora eu vou voltar com ele porque é o nosso assunto aqui sobre nuvens de palavras, tá certo? Para eu inserir um suplemento, eu vou vir aqui no menu inserir e aqui eu tenho o botão suplementos e obter suplementos, tá? Ele vai abrir a lojinha aqui do Office para mim, tá? Onde eu vou encontrar vários suplementos voltados para o PowerPoint, tá certo? Abriu aqui a nossa lojinha. Ele vai abrir várias opções, mas o que eu quero é um suplemento chamado Pro Word Cloud, tá? Pro Word Cloud, que é esse primeiro aqui, aparece aqui, ó. Ele tá aqui em inglês, né? Ele fala, né? Crie belas imagens de nuvens de palavras com seus textos. E aí eu vou simplesmente aqui adicionar, continuar. E aí ele vai abrir aqui para mim a opção aqui do meu lado direito da tela. Vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, para criar as minhas nuvens de palavras, tá? Aí quando ele abre essa opção aqui para mim, ele vai me dar várias opções e aí eu posso escolher a fonte. No caso, não são todas as fontes que você tem no seu computador, são só as fontes que ele tem aqui, tá? Posso escolher as cores que vão formar. No caso aqui, até bom a gente fazer um parêntese aqui, no caso do Pro Word Cloud, ele não vai criar conjuntos de textos como eu estava fazendo aqui manualmente no PowerPoint, né? Se eu for clicar aqui para mostrar para vocês, isso aqui se tratam de caixas de texto, então são textos mesmo que eu posso modificar a fonte, posso modificar a cor. No caso aqui do Pro Word Cloud, ele não vai fazer isso, ele vai criar uma imagem com as palavras que eu dizer para ele. Então é por isso eu preciso escolher uma estética para essa imagem, que são essas cores aqui. Vou pegar esse aqui, bem cheguei aqui, que é esse que está com fundo amarelo, e essas cores mais vivas, tá? E você pode padronizar o layout, você quer que as palavras estejam mais na horizontal, mais na vertical, meio a meio. Então você pode fazer esses ajustes. E aí aqui utilizar, se você quer que tudo seja em caixa alta, tudo em caixa baixa, você pode fazer esses ajustes aqui também. O máximo de palavras que vão ser utilizadas, tá? O tamanho dessa imagem, aqui ele vem por padrão 600 por 372 pixels, tá? E aí você aperta aqui e cria, né, no caso, antes de apertar esse botão, nós precisamos selecionar aqui as palavras, vou selecionar essas mesmas que a gente já tinha utilizado aqui, e aí vou apertar esse botão, né? Clicar aqui, opa! No caso aqui ele só pode ser um texto só. Vamos fazer o seguinte, vou criar aqui uma nova caixa de texto, estou aqui no menu inserir, e vou usar aqui de um recurso chamado igual Loren, Loren, entre parênteses 1, para ele criar um parágrafo aqui, tá, de texto, que tem várias palavras. No caso aqui, o Wordplot, ele não consegue entender essas palavras separadas. Elas têm todas estar, digamos assim, na mesma caixa de texto para que ele possa criar a imagem. Agora que eu já tenho essa imagem cheia de palavras aqui, que no caso aqui não significam nada, tá? É só para que a gente mostre como que é a criação aqui das palavras, tá? Eu posso clicar aqui no meu botão Create Word Cloud. E aí ele vai pensar aqui um pouquinho, tá? Ele está gerando a imagem para que a gente possa utilizar. Pronto.
ele está criando aqui, ainda não apareceu, vai aparecer aqui em cima. Pronto, aqui. Ele criou essa imagem, no caso aqui ele usou essa fonte Tank, eu não troquei a imagem, tá? Vou até... posso até mudar aqui numa próxima, se a gente quiser ver mais, mas olha só, ele dá aqui essa opção para que você salve essa imagem no seu computador, né? Salve aí na galeria. Você pode gerar novamente a nuvem de palavras. Se eu apertar aqui com as mesmas palavras, ele vai criar uma nova imagem. Então ele está pensando aqui novamente, tá? Então, se ele quiser criar uma nova nuvem de palavras, já criou uma outra nuvem de palavras. E aí, para eu colocar aqui, né, dentro da minha apresentação, é simples. Eu só clico nela e arrasto para dentro aqui do meu slide. Ele vai pegar essa imagem aqui, né, tá conectando lá com os servidores do Pro Word Cloud para trazer aqui para a imagem, e ele vai trazer essa imagem aqui rapidamente. Pronto. Já tenho aqui a minha nuvem. Ele não destrói aquele texto, tá? Você pode depois deletar se quiser, mas está aqui a minha outra nuvem de palavras que eu posso utilizar aqui dentro também do PowerPoint. Se eu quiser mudar, não gostei dessa fonte, eu posso vir aqui e trocar por uma fonte mais, tá aqui até Team, né? Essas cores são mais Team, e aí eu faço uma recriação. Opa, aí esqueci aqui de selecionar o texto. Vou criar novamente, uma outra nuvem de palavras, tá? Ele está pensando aqui, e aí ele já criou uma outra nuvem. Vou mandar novamente ele pensar, porque não ficou legal na primeira tentativa, né? O Regenerate, já criou uma outra aqui, tá? Parece muito com essa última. Vou até mandar ele fazer de novo, para a gente ficar com uma imagem diferente. Pode ser essa aqui. Ele não está muito criativo, não. Então, estou trazendo aqui novamente para dentro da minha apresentação e pronto. Opa, selecionou como estava a outra selecionada. Aqui eu tenho até duas nuvens de palavras, como elas estão com o mesmo fundo. No caso aqui, como eu falei, ele cria uma imagem, tá? Então eu não consigo mexer depois individualmente, trocar a posição das palavras, tá? Eu vou precisar mexer aqui no plugin de forma independente, nas opções que ele tem, para que seja criada aqui uma nuvem de palavras independente. Então essa é a primeira forma, digamos assim, automática de você criar nuvens de palavras. Vamos para a nossa segunda forma, que também é utilizando-se de um plugin, mas além do plugin, você precisa utilizar um serviço que a gente já falou aqui em segredos.ppt, que é muito legal para incrementar as tuas apresentações, que é o Mentimeter, tá? O Mentimeter que é um serviço que pode ser integrado nas suas apresentações através de um plugin, em que você pode também fazer várias interações com a tua plateia através do aplicativo do Mentimeter, que pode ser instalado no celular do teu público, da tua plateia, ou então a sua plateia pode simplesmente entrar no endereço mente.com e interagir. Você pode fazer perguntas, pode fazer pesquisas na hora ali com as pessoas e pode também criar uma nuvem de palavras que vai surgir na hora que as pessoas estiverem interagindo com você. E é muito fácil. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer, tá? Vou aqui chamar o meu navegador. Então já estou aqui na tela do site do Mentimeter. Eu já estou logado com a minha conta. Vou entrar aqui em minhas apresentações. E vou desde o início aqui para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para utilizar essa nuvem de palavras, tá certo? Aqui dentro do Mentimeter. Vou criar uma nova apresentação. Não, vou colocar aqui uma apresentação chamada nuvem de palavras. Legal. Eu vou criar aqui Create Presentation. Ele vai criar uma apresentação nova aqui dentro do Mentimeter para mim. Pronto. E aqui, tá, do meu lado direito, eu tenho aqui várias opções para criar, né, para dar o layout. Tenho perguntas de múltipla escolha, escalas, ranking, o que é question and answer, né, Q&A. Mas eu tenho aqui essa segunda opçãozinha que é o Word Cloud, tá? O que é essa aqui? Clicando no Word Cloud, eu posso fazer aqui uma questão, né? Então ele dá esse espaço aqui, eu posso, sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo, essa pergunta que eu já tinha aqui separado.
se a gente fosse fazer, né, um balanço aí do ano de 2021. Escreva 3 palavras que traduzem um ano de 2021 para você. No caso, você pode limitar aos participantes uma entrada aí de 3 palavras. Como eu estou sozinho aqui, eu vou colocar aqui uma quantidade de 10 palavras, mais ou menos, só para a gente ter a possibilidade. Então, dá para você limitar a quantidade de palavras que as pessoas vão utilizar na tua apresentação, tá certo? Que você pode utilizar. E aí você tem aqui a possibilidade. Mas, Wagner, não está aparecendo nenhuma nuvem de palavras aqui. Como é que isso vai se dar? Bom, é bem simples, pequeno gafanhoto. Agora a gente vai se utilizar da segunda parte. Porque agora eu já estou aqui com o meu slide. No caso, eu posso pedir para minha plateia ou instalar previamente o Mentimeter, ou então durante a apresentação. Eu vou colocar até aqui no modo de apresentação para vocês verem mais. Ó. Quando você coloca no modo de apresentação, aparece aqui em cima, né? Vá para o site mente.com e use o código X. No caso aqui, as palavras vão aparecer e formar aqui essa nuvem à medida que a plateia for enviando essas palavras, né? No caso aqui a gente está falando, na pergunta está 3, mas eu pus 10 para que a gente tenha mais palavras aqui para falar. O que vai acontecer? Mas tudo bem, né? Tem aqui as formas dele interagir, mas como que eu vou incluir isso lá dentro do PowerPoint, por exemplo? É por isso que a gente vai se utilizar de um segundo suplemento, que é o suplemento específico do Mentimeter. Agora que eu já estou aqui, né? Tirei aqui do modo de apresentação com o meu slide meio que pronto, tá? No caso aqui eu estou usando uma conta gratuita do Mentimeter, então não dá para fazer muitas mudanças de layout, tá? Ele fica esse layoutzão meio básico aqui dele, que é assim, se for para um momento só, tá? Você consegue fazer aqui de forma tranquila, mas você pode customizar às vezes para mudar só a cor, né? A imagem que vai ficar dentro da tua apresentação, tudo. Você pode fazer pequenas modificações, assim, não muito grandes, tá? Para que você possa fazer assim, ficar aqui uma cara mais parecida com o corpo dos seus slides. Por exemplo, aqui no caso dos temas eu poderia escolher, sei lá, se o meu fundo for verde, ó, eu posso fazer uma troca aqui, ele faz algumas alterações, ó, aqui também. Então você pode fazer, no caso gratuito, ele te dá essas opções. Veja aqui que ele já fez aqui a modificação. Tá? Você pode também optar pelo plano pago do Mentimeter, tá? Se você tiver interesse, mas aí você pode fazer uma customização maior. Mas como é só para uma tela, cabe aí você julgar se necessita ou não desse plano pago do Mentimeter, tá? Mas como é que a gente vai integrar isso aqui dentro do PowerPoint? Vou voltar lá para o meu slide, vou fechar aqui o Pro Word Cloud, vou criar um novo slide aqui, tá certo? Vou tirar isso aqui, vou me utilizar aqui de um outro suplemento. Eu vou entrar aqui, no caso eu já tenho instalado aqui no meu PowerPoint, então ele está aqui, além do Pro Word Cloud, né, tem aqui o Mentimeter Interactive Presentations, tá? Que você pode entrar lá no obter suplementos e pesquisar também por Mentimeter, você vai encontrar esse suplemento lá também disponível. Quando eu clico aqui na opção do suplemento do Mentimeter, ele vai criar um espaço aqui dentro. Veja que ele criou esse quadrado, ele está carregando aqui as informações ainda, tá? Em que é meio que uma janela de navegador que ele abre aqui dentro do teu slide, tá? Então ele carregou essa janela, né? Meio que foi uma forma de navegação, né? É uma janela meio que de navegador aqui dentro do teu slide. Então o que você vai fazer? No caso aqui, se eu não tivesse logado, ele iria pedir aqui uma conta de login, a sua conta do Mentimeter, você ia fazer o login aqui. E aí, o que você precisa fazer aqui é muito simples. Você vai pegar, vamos voltar lá na nossa tela do Mentimeter. Eu vou pegar o link aqui, né, desse slide, tá? Cliquei aqui, copiei com Ctrl C. Vou voltar lá no PowerPoint e vou inserir aqui, tá? O link que eu vou usar. Você pode usar tanto o link que você colocou, né? O link aqui de edição, no caso, como só tem um slide, ele vai carregar um só.
Mas eu posso entrar aqui no modo de apresentações, né? E no próprio Mentimeter e copiar esse link aqui também, tá? Também funciona, ele vai... No caso, se você tiver mais de um slide, né, dentro do Mentimeter, é interessante você fazer desse jeito também. Vou colar aqui, pronto. E aí vou selecionar de novo, né? Vou colocar aqui. E aí vai surgir aquele slide do Mentimeter. E aí você vai orientar a tua plateia, tá? A acessar, no caso aqui tem um mente.com e usar esse código aqui, no caso é o código. Esse código muda o tempo todo, tá? Eu vou acessar aqui pelo meu celular aqui, vou entrar aqui no aplicativo do Mentimeter, tá? Para poder acessar. Se você quiser saber mais curiosidades sobre o Mentimeter, a gente tem um programa aqui só sobre o Mentimeter, então, e lá eu boto a minha tela do celular para você ver como é que funciona direitinho, mas aqui só para a gente entender como fazer essa nuvem de palavras, tá? Vou colocar esse códigozinho aqui, que está aparecendo para mim na tela, vou submeter aqui e pronto. Ele me deu aqui as opções para eu começar a escrever as palavras. Então, para mim, o que foi 2021? E aí eu vou escrever aqui a minha primeira palavra. Tem uma quantidade, né? Você só tem 25 caracteres aqui que ele permite você utilizar. Então já me deu aqui uma chamada, que eu fiz aqui uma coisa errada. Deixa eu ver. Vou começar a colocar umas frases aleatórias aqui. Na verdade, umas palavras aleatórias, só para a gente construir. Vou submeter e à medida que eu submeti, tá? As palavras aqui apareceram automaticamente dentro aqui do Mentimeter, tá? No caso, se eu tivesse mais pessoas mandando aqui também, participando do Mentimeter, que eu posso até... Estou com um segundo celular aqui, a gente pode até tentar fazer isso também. Vou acessar aqui por esse outro celular que eu tenho aqui, tá? Aí eu vou entrar pelo navegador, rapidamente aqui. Vou colocar aqui um mente.com. No caso, se essa palavra, né, algumas palavras forem mais votadas por várias pessoas, vai acontecer um fenômeno bem legal aqui. Então, vou repetir algumas palavras que eu coloquei aqui. Legal. Isso. E essa aqui. Beleza. E vou enviar. Tá? Pronto. Veja que as palavras que são mais votadas, né, que estiveram tanto no caso aqui aparecem 2 inscritos, mas é o mesmo, né? Sou só eu aqui para a gente fazer o teste, tá? Elas vão ficando maiores e essa nuvem de palavras ela vai se movendo e isso é legal para você criar essa interatividade com a tua plateia, né? Com o teu público, se você tem esse espaço, você dispõe desse tempo, tá? Então é uma forma também de você ter nuvens de palavras aqui dentro do PowerPoint, tá? Essa é a nossa segunda, mas agora a gente vai para nossa terceira forma de fazer nuvens de palavras aqui dentro do PowerPoint, tá? Não só dentro do PowerPoint, mas qualquer outro. No caso, essa última você pode utilizar em qualquer outro software de criação de slides, mas como a gente está falando aqui mais do PowerPoint, eu vou utilizar aqui o PowerPoint para isso, tá bom? Que é um outro site, que não é o Mentimeter, no caso o Mentimeter ele cria essas interações, mas não é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou criar um novo slide aqui em branco, vou tirar essas coisas aqui, e eu vou entrar num outro site, tá? Muito legal, que a gente vai utilizar aqui, que é o wordclouds.com. O wordclouds.com é um site específico só para criar nuvens de palavras e ele cria em formato imagem também, parecido com o plugin que a gente colocou aqui no início do programa, né? Início que a gente falou aqui agora há pouco, né? Do suplemento, na verdade, né? Do suplemento Pro Word Cloud que a gente colocou aqui no PowerPoint, mas ele dá muito mais opções para você utilizar. Digamos que ele é uma versão até bem melhorada, até porque ele é específico, né? Não é só um suplemento dentro do PowerPoint, tá? Então dá para você fazer várias coisas. No caso aqui, quando a gente entra, aqui eu já fiz algumas modificações. Antes de a gente começar, botei até o mapa do Brasil, não sei se dá para enxergar direito, eu vou mudar as cores aqui, vou colocar um background mais... vamos botar mais Brasil também, vamos pôr mais amarelinho assim, né? Pode ser isso aqui. Pronto. E aí eu vou aplicar aqui. Não foi? Vamos pôr aqui.
um amarelinho aqui, pronto, aqui, isso, beleza, ok, vou aplicar e fechar, close, ó, já dá para ver melhor aqui o formato do Brasil, né? No caso, como eu mudei as cores no lugar errado, né? Em vez de mudar a cor no background, em vez de mudar a cor do fundo, eu mudei, na verdade, aqui a tonalidade até do outro elemento. Mas tudo bem, é só para a gente exemplificar aqui, tá? Essa é uma das possibilidades de variação que você tem aqui dentro do Word Clouds, tá? Você pode construir a tua imagem, né, de várias formas. E aí, você pode tanto se utilizar de palavras, tá? Você pode editar as palavras aqui mesmo, e no caso aqui ele está usando o Lorem Ipsum, igual eu usei ali, né? Você pode inserir as imagens, as imagens não. Você pode inserir as palavras aqui manualmente e dar peso para elas, tá? E aí aqui ela vai dando peso 17, 10, né? Seria o tamanho da fonte, assim. Quanto você pode subir, né? Digamos assim, fazer um documento no Word, um documento de texto, né? No caso aqui do bloco de notas, provavelmente .txt que ele está pedindo aqui, você pode fazer essas palavras e subir esse documento aqui, ele vai interpretar essas palavras e criar a nuvem que você quer, tá? Pode vir através do PDF também, uma página na web, um documento do Office, então você pode clicar aqui em Office, pode arrastar, né, ou aqui entrar clicando em Browser, né, selecionar esse documento, ele vai criar uma nuvem de palavras baseada no arquivo que você der para ele. Então, lembrando, né, na nossa regrinha para a hora de criar a nuvem de palavras, é importante que você tenha a base. Você pode tanto entrar com ela aqui, como eu mostrei, como pode fazer subir, né, essa nuvem de palavras. E aí você pode, no Shape, mudar a forma em que estão contidos aqui as palavras, tá? Então você tem desde ícones aqui dos mais variados, tá? Vamos pegar uma coisa aqui, sei lá, temos aqui um hipopótamo, tá? Você pode usar, ó, veja que já mudou aqui a forma pro forma. Vou até ampliar aqui, ó, isso, aqui com F11, o navegador, ó, e aí eu consigo ter essa ideia aqui do hipopótamo, as palavras dentro. E aí eu posso usar da minha criatividade, tem ícones coloridos também, tá? Que você pode se utilizar. Vamos pegar, por exemplo, essa boca aqui, ó. Ó, ele já fez essa adaptação dentro da boca, tá? Bem interessante. Posso mudar as fontes, tá? No caso, ele deixa que você selecione quantas fontes você achar necessário. Por padrão, vem 3, tá? Então você pode adicionar uma quarta fonte, né? E vir aqui se utilizar de várias fontes que tem aqui. Vamos ver se a gente consegue, por exemplo, deve ter aqui, tem aqui, ó, por exemplo, a Montserrat, a sem serifa. Ó, vou selecionar essa aqui, pronto. Agora a Montserrat também, eu vou aplicar, ela vai renderizar de novo essa imagem, vai incluir aqui a Montserrat também. Posso mexer nas direções das palavras, como é que eu quero que essas palavras estejam, todas na vertical, todas na horizontal, vertical, né, de forma randômica. Então eu posso fazer de várias formas aqui a minha nuvem de palavras, tá? Posso mudar as cores, como a gente aqui no caso das palavras elas mudaram de cor porque eu estava usando um objeto colorido, então ele já se adaptou. Mas se for um objeto daqueles que não tem cor, né, como a gente colocou aqui, ó, nas formas, porque até inicial, né, como a gente viu aqui, eu tenho mapas, então eu posso selecionar várias partes do mundo. Tem, acho que como o site está em inglês, daí acho que os estados americanos também estão colocados aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa mais brasileira. Vamos ver, sei lá, São Paulo, não consegue. Rio, não, também não tá. Então é coisas mais assim, BR, né, Brasil. Se eu quisesse assim ter um outro país, sei lá, Itália, podia ser uma opção aqui também, né? Italy, ó. Aqui é Itália, ó, poderia mudar. Então, se eu mudar para esse tipo de imagem aqui, ó, eu posso mudar as cores. Ó. Eu quero que as palavras sejam mais assim, eu quero que a cor aqui seja outra, né? Não seja tão transparente e tal. Eu vou fazendo, modificando. Tem temas aqui, padrão, que eu posso modificar. Por exemplo, ó, quero que seja assim, ó. E aí eu aplico, ó. Eu vou fechar aqui, ó, para vocês verem, ó. Já sai uma outra forma. E aí tem várias formas de mexer aqui com
a minha nuvem de palavras, tá certo? Posso inverter a máscara, tá? Aqui tem vários, ó, em vez de estar por fora, ele pode construir a imagem com as palavras, né, por fora daquela forma. Então tem várias opções aqui que você tem para mudar e depois conhecer assim com mais profundidade aqui o WordClouds, né, o wordclouds.com. E aí qual é a grande barato aqui? Você pode pegar, vou voltar aqui no modelo mais, vou tirar essa inversão aqui, vou deixar nesse modelo um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Eu posso vir aqui na opção File, que é o arquivo, e salvar como uma imagem, tá? Posso salvar essas nuvens de palavras aqui, fazer um login aqui e fazer, né, e salvar várias nuvens de palavras para que quando eu quiser usar de novo, tá? Posso imprimi-lo se eu quiser, distribuir online, posso fazer um monte de coisa aqui. Mas, e aí eu tenho duas opções, né? Posso salvar essa imagem em uma qualidade baixa ou uma qualidade alta. Como a gente sempre quer trabalhar em apresentações com qualidade alta, é ideal a gente usar essa opção Save as Image HD, né? HD, que é High Definition, né? Em inglês. Você pode dar um nome aqui para sua nuvem de palavras. Vou colocar aqui, sei lá, Itália, nuvem de palavras. E aí eu tenho várias opções aqui de formato, desde um JPEG padrão, um PNG que vai fazer um fundo transparente, um PDF, tá? E o SVG. O SVG que é aquele formato de forma, né, de vetor que o PowerPoint consegue interpretar, consegue transformar em uma forma nativa. E para a gente aqui, se a gente quiser fazer uma coisa diferenciada, até trazer isso para o PowerPoint, é melhor trazer em SVG. Por quê? Eu vou poder manipular esse nuvem de palavras ao meu bel prazer. Apesar dela pode já estar bem prontinha, eu posso querer fazer uma ou outra modificação, tá? Que eu possa fazer aqui direto lá no na minha apresentação. Então eu posso vir aqui, ó, vou salvar como esse nome SVG, ele vai pensar um pouquinho, vai gerar o arquivo. Assim que ele finaliza, vai liberar aqui o botão Download. Você clica no botão Download e ele vai baixar aqui para o seu computador. Vou até abrir aqui, ó, mostrar na pasta. Tá aqui o meu arquivo SVG, tá? Para que eu possa utilizar no PowerPoint. E aí é muito fácil, né? Eu posso vir aqui e inserir, né, dentro do PowerPoint a minha nuvem de palavras agora que está pronta aqui, ó. Eu posso simplesmente vir aqui, clicar e arrastar para dentro do PowerPoint, tá? Veja que aqui ele está meio esquisito, né? Vou converter em forma aqui, pronto. Ficou mais claro aqui, tá? Às vezes pode acontecer esse problema de, digamos, na transição, na criação do arquivo, às vezes pode ter algum problema. Não tem, mas aí a gente... vou até voltar um passo aqui, tá? Para explicar o que você pode fazer nesses casos, tá? No caso, veja que ali veio todo preto, então eu não tenho aquela diferenciação, não estou conseguindo ver nada aqui daquilo que eu tinha feito lá, né? O meu mapa da Itália cheio de palavras. Quando é um arquivo SVG, eu vou até diminuir um pouquinho para ficar mais claro aqui para a gente ver. Eu tenho a opção de ele transformar ele em uma forma do PowerPoint. Então, clicando com o botão direito, eu vou vir aqui em Converter Forma. E aí veja que já surgiu aqui vários pontinhos, né? Que são as palavras ou as formas que formam todo esse gráfico que a gente baixou aqui, que a gente inseriu. Eu vou selecionar, vou tirar essas primeiras aqui. Eu posso ir apagando, né? Deletando. Vou deletar o fundo e vejam só, tá aqui a minha nuvem de palavras, tá? Tá tudo meio bagunçado aqui, porque tá tudo junto. Eu vou tomar cuidado aqui para a gente não perder aqui a construção, tá? E aí eu tenho aqui, ó, as palavras independentes, tá? Cada uma. Lógico que aqui eu não consigo editá-las. Elas são um gráfico e não uma caixa de texto, como a gente tinha lá no início, quando a gente faz manualmente, tá? Mas ele economiza aqui o nosso caminho. Esse aqui talvez não tenha ficado tão legal, tá? Eu tenho um outro aqui que eu já tinha deixado pronto, que é do Brasil, que eu já tinha baixado. Eu vou inserir aqui também, ó. Ó, esse aqui, ó, já vem mais fácil da gente identificar. Eu vou também fazer a mesma coisa, converter em forma. E vou deletar esse fundo aqui, tá? Pronto. E aí eu já tenho aqui o meu Brasil, né? Aqui
nas formas aqui. Vou até agrupar isso aqui tudo, para que a gente não perca nenhum deles aqui no meio do caminho e possa mexer de forma melhor, tá? Opa, puxou umas coisas que não deviam aqui, peraí. Pronto. Vamos agrupar aqui, deixar todo mundo junto. Pronto. Tá aqui o meu gráfico, e aí eu posso diminuir, aumentar, tá? Posso fazer aqui várias alterações aqui, que ele vai manter essa forma aqui do Brasil, tá certo? Então essa também é uma forma da gente utilizar nuvens de palavras aqui no PowerPoint, tá bom? São essas 3 opções para você gerar ele de forma automatizada e ganhar tempo aí produzindo esse efeito interessante das nuvens de palavras também para as tuas apresentações, tá certo? Muito bem, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje, né? A gente até passou um pouquinho do normal, né? Falamos aqui um pouco mais sobre nuvens de palavras. Se vocês gostaram, deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam desse tema. As nuvens de palavras vão ajudar vocês aí nas suas apresentações, deixa aqui para mim. Se você quiser deixar algum comentário, faltou explicar alguma coisa, tem alguma dúvida, também bota aí nos comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos programas aqui, tá certo? E claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem está precisando de uma diquinha extra para fazer uma apresentação muito mais impactante e criativa, tá? Tá com dificuldade, né? Alguém do seu trabalho, alguém que você conhece que precisa fazer uma apresentação com nuvem de palavras, vai lá e distribui, né? Compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn também. E claro, né? Não se esquece de fazer isso e marcar a gente aqui no segredos.ppt, né? Nas minhas redes sociais, para que a gente possa também acompanhar essa disseminação de conhecimento sobre apresentações, tá certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!